Sala de interrogatório de segurança pública da cidade de Jian. O homem de meia-idade segurou o rosto entre as mãos como se estivesse enlouquecendo. Uma jovem inspetora entrou em seu quarto com a intenção de realizar um interrogatório. No entanto, o homem estava claramente fora de si, imaginando alguma criatura estranha em vez do inspetor. O homem, horrorizado, cobre os olhos com as mãos e cai da cadeira, pedindo ao policial que entrou que feche a porta naquele momento. A menina atende ao seu pedido, embora não entenda o que está acontecendo aqui. Ela pede ao suspeito que conte novamente o que aconteceu, mas ele não quer repetir a história porque não acreditam nele. A inspetora ficou zangada com o homem porque pensou que ele estava tentando se fazer de bobo e evitar responsabilidade criminal pelo que havia feito. Ela mostra a ele uma fotografia tirada em sua casa, de sua esposa e filha deitadas no chão, espancadas, em meio a cacos de vidro. O homem olha a fotografia e não consegue acreditar que isso realmente aconteceu, pois não se lembra. De repente, o Sr. Lee fica com muito medo de alguma coisa, todo o seu rosto começa a subir de preço e seus olhos se arregalam. Com uma expressão de horror no rosto, ele aponta o dedo para trás do inspetor e diz que tem algo ou alguém ali. Porém, a menina, virando-se para a porta, não encontra nada ali, mas pega em armas para garantir. Voltando-se para o suspeito, o instrutor percebe que o homem não está mais sentado na cadeira. Ele caiu de joelhos, cobriu a cabeça com as mãos e subiu debaixo da mesa, como se estivesse se escondendo de alguém. Bem ao lado do homem, o chão começou a rachar e o prédio começou a tremer. Olhos estranhos apareceram no meio do chão, olhando diretamente para o homem que tentava se esconder deles. A cada segundo, mais e mais olhos começaram a aparecer nas paredes, no chão, no teto, em todos os lugares. Porém, descobriu-se que o instrutor nem os notou, surpreso com o comportamento tão estranho do suspeito. O homem estava sentado debaixo da mesa, tremendo de medo, esperando que uma jovem se aproximasse dele. Mas então ele ouviu uma voz estranha e baixa, que claramente não vinha da jovem do inspetor, chamando-o pelo nome. A policial inclinou a cabeça sob a mesa, mas em vez do rosto, o Sr. Lee viu um monstro cheio de olhos. Naquele momento, sua mente ficou completamente nublada e o homem enlouqueceu. Ele se levantou e derrubou com força a mesa sob a qual estava escondido, com papéis voando. O homem disse ao monstro para não se aproximar dele e tentou arrancar a própria mão com uma mordida. Ele fez isso para poder remover as algemas e escapar daqui. Porém, descobriu-se que tudo isso aconteceu apenas em sua imaginação, e o instrutor na verdade pediu ajuda, pois o suspeito começou a se machucar. Nessa hora, em outro lugar, no prédio mais comum da cidade mais comum, estava sentado um grupo de amigos. Esses caras eram membros de um clube fantasma e seu quarto era uma sala de jogos em uma escola secundária na cidade de Van. Um dos rapazes contou aos amigos a história de um homem que enlouqueceu na delegacia e mordeu a língua. O cara de óculos se chama Xia e foi ele quem contou essa história terrível aos amigos. O segundo menino de óculos redondos se chama Lee e ficou com tanto medo que ameaçou ficar acordado a noite toda. Correm boatos de que todos esses incidentes estão acontecendo por causa de uma foto na internet. Quem ver essa foto vai morrer. Foi extremamente assustador, mas ao mesmo tempo interessante, então ele pediu ao amigo que lhe mostrasse esta foto. Porém, depois disso ele mudou de ideia, pois enquanto procurava essas mesmas fotos na internet, um pensamento lhe ocorreu. O cara percebeu que se eles próprios olhassem essas fotos, eles próprios morreriam, então arrancou o telefone das mãos do amigo. E então um terceiro garoto entrou na conversa, fazendo seus amigos se virarem e olharem para ele com suas palavras. Virando-se, os três caras viram a fotografia de um enorme olho vermelho na tela do monitor. Os caras ficaram muito assustados e gritaram de horror, um deles até mordeu os dedos. Aqui, finalmente, aparece nosso personagem principal chamado Yuan, que acalma seus amigos. Os rapazes não entendem por que o amigo está tão confiante de que tudo vai ficar bem, apesar de terem olhado as fotos. No entanto, Yuan explicou que se todos morressem apenas olhando as fotografias, o mundo já teria acabado há muito tempo. Depois disso, dizendo aos amigos que ainda tinha coisas para fazer, levantou-se da cadeira e dirigiu-se à saída do clube dos amantes de fantasmas. A noite já havia chegado quando o herói chegou à sua casa, as luzes já estavam acesas em muitas janelas. O cara caminhou lentamente até a porta, inseriu a chave na fechadura e girou até ouvir um clique. O herói girou lentamente a maçaneta, empurrou a porta para longe dele, abrindo-a gradualmente. Depois disso, temos a visão de um apartamento comum de um estudante universitário comum vivendo uma vida muito comum. Mas só até um mês atrás,
quando ele ouviu algumas vozes estranhas na biblioteca. Aquelas vozes vinham de algum livro estranho e incomum na prateleira de cima, que se destacava de todos os outros pela aparência. Claro, o herói não resistiu, estendeu a mão e tirou este livro, abriu. Foi por curiosidade que Yuan abriu um livro chamado Lendas Urbanas, de onde vieram essas vozes estranhas. Imediatamente depois disso, um estranho pingente em uma corrente apareceu em seu pescoço, que se prendeu. E então o herói se formou neste mundo e se tornou aluno da Van City High School. Neste mundo, seus pais falsos morreram em um acidente de avião, deixando-lhe uma herança e uma indenização de seguro, livrando assim o herói de quaisquer preocupações. Porém, nesse livro que o cara revelou, ficou claro que ele só tinha 30 dias de vida. O pingente pendurado no pescoço de Yuan geralmente ficava escondido sob uma camisa branca, que fazia parte do uniforme escolar. Só tocando e desejando, o cara poderia ligar a qualquer momento e criar aquele mesmo livro do nada. O herói foi forçado a examiná-lo periodicamente, porque continha informações sobre sua vida. Pelas regras deste livro, o herói deveria escrever lendas urbanas e receber pontos do bem e do mal, única forma de prolongar sua vida. A primeira lenda era sobre uma filha e uma mãe que moravam ao lado e que foram mortas de forma violenta, após o que apareceu uma fotografia daquele olho vermelho. Assim que alguém o viu na cidade, apareceu violência doméstica na família deste pessoa, e de todas as rachaduras nos olhos do assassino olhou. O olho poderia olhar para uma pessoa de qualquer fenda, mudando a consciência da pessoa, levando-a à perda da razão e, em última análise, ao suicídio. Havia também um padrão estranho, que era que a experiência de quem olhava a foto e era seguida pelo olhar ficava registrada em texto na página deste livro. Porém, nosso herói estava preocupado porque havia recebido muito pouca energia no último mês, tendo aumentado sua expectativa de vida de 30 dias para 92, agora ele precisava de uma nova história que pudesse compensar isso, caso contrário a morte poderia alcançá-lo. Em seguida, o evento acontece no colégio da cidade de Van, Turma K, onde estava acontecendo o último intervalo. Nosso herói dormiu quase o dia todo, mas agora acordou e se espreguiçou. Yuan estava tão cansado porque até de manhã ele estava inventando uma nova história que poderia agregar pontos a ele e prolongar sua vida. O cara percebeu que não adianta buscar inspiração em uma sociedade de fantasmas, eles só ficam preguiçosamente ou jogam no computador. Por isso o herói parou no meio da estrada, pegou o celular, entrou no chat da sociedade, porque queria escrever e avisar a galera que não viria hoje. Passando por um beco estreito e escuro, Yuan percebeu que havia algum tipo de comoção acontecendo ali e parou para olhar. E naquele momento, num beco, um valentão batia em um menino fraco porque havia informado a professora que estava sofrendo bullying. O pobre menino, que naquele momento estava sendo espancado, chorou e pediu perdão ao agressor, mas nesse momento nosso herói interveio, dizendo que 5 contra 1 não é a proporção mais justa numa luta. Só naquele momento o valentão da escola se virou e prestou atenção nele, pois antes ele estava ocupado batendo em um homem. O cara forte pegou um taco e começou a caminhar em direção ao nosso herói com uma ameaça óbvia. No entanto, Yuan claramente não estava assustado com o que estava acontecendo, pelo contrário, ele se manteve firme e mostrou calma e confiança. E naquele momento, um dos capangas do vilão tentou convencê-lo a não interferir no nosso herói, pois ele era conhecido na escola deles como um psicopata. Acontece que no semestre passado esses 5 já haviam atendido ele, depois disso 3 acabaram no hospital e um ainda não foi à escola, então o dirigente ficou pensando no que fazer. Por fim, o valentão jogou o bastão no chão, reuniu toda a turma e ordenou que saíssem daqui. Nesse momento, o garotinho deu um suspiro de alívio, apresentou-se como Kim e agradeceu ao nosso herói pela ajuda. Yuan só ficou feliz com o ocorrido, toda essa situação lhe deu inspiração para uma nova história para o livro. Por isso, ao chegar em casa, o cara primeiro sentou-se em frente ao computador e começou a anotar tudo o que aconteceu hoje, enquanto o incidente ainda estava fresco em sua memória. Para fazer isso, ele abriu o site do campus escolar da cidade de Van e começou a ler notícias de jornalistas sobre intimidação escolar e assédio dentro dos muros da escola. Yuan percebeu que não importa em que mundo você viva, o bullying existe em todos os lugares. O cara tocou o cristal no colar e começou a pensar no que havia acontecido e analisar o que havia lido. Os heróis perceberam que os agressores costumam ofender aqueles que não têm forças para responder ou aqueles que não têm apoio. Portanto, se ele der uma arma a quem sofre bullying, poderá desenterrar a semente profundamente plantada da violência. Todas as noites, a partir de agora, à meia-noite, num site com o nome do Reino dos Mortos, aparecem nomes de pessoas dominadas pela raiva.
Lá você também pode ver uma garota do submundo, cujo nome é Yu. No momento seguinte, vemos como a garota é espancada bem sob a gravação da câmera. Ela leva um tapa na cara. Alguma outra jovem loira bate nela, chamando-a de feia, querendo aquela morte. A pobre menina Gulia está de joelhos, seu corpo treme, todo seu rosto está pintado com um marcador e torrentes de lágrimas escorrem por seu rosto. O nome da loira é Cheia. Ela ri do coitado e olha direto para a câmera, sem vergonha de nada. Leia corre até a sacola, tira dela uma flor vermelha brilhante e incomum e a segura com força nas mãos. Ela deseja a morte de seu vilão várias vezes, e então libera as mãos com força e rasga a flor em vários pedaços, todos capturados pela câmera. Então a loira se vira para o cinegrafista e seu rosto terrível, distorcido e enrugado atinge a lente. Isso assusta muito seus amigos, todos começam a fugir com medo, e a loira tenta pedir ajuda na perseguição. Todos os ossos de seu corpo estalam, seus braços e pernas dobram em ângulos errados, a garota cai no chão, após o que a gravação é pausada. Neste momento entendemos que a menina agredida foi interrogada durante todo esse tempo, e o vídeo foi mostrado a ela como prova. O interrogatório ocorreu na sala do diretor da Van City High School devido ao fato de o número de mortes anormais já ter ultrapassado 200. A assistente de Shi diz que, assim como o agressor loiro, todas as outras vítimas tiveram morte cerebral, mas nenhum indício de morte violenta foi encontrado. Leia foi a única suspeita detida pelo departamento especial, que estava sendo interrogada por seus funcionários. O chefe do departamento especial chamado King estava agora sentado na frente do suspeito, o único que poderia ajudar a garota no momento. Leia entendeu a complexidade de sua situação, então concordou em conversar sobre como e o que aconteceu. Há poucos dias apareceu no fórum à meia-noite uma mensagem estranha, que não pôde ser apagada ou editada, e o post continha informações sobre uma lenda urbana, nomeadamente sobre uma rapariga do além. Sobre aquela mensagem, que só estava disponível à noite, dizia que se você preencher o chat com o nome da pessoa de quem você guarda rancor, uma garota do submundo aparecerá e mergulhará essa pessoa no abismo do inferno. Mas pelo menos a princípio todos pensaram que se tratava de um anúncio de algum tipo de jogo, ninguém acreditava que isso fosse real. Leia esperou até meia-noite, depois seguiu o link e o site carregou e apareceu uma janela para inserir o nome dela. A menina entendeu que não deveria ter feito esse tipo de coisa, entendeu que se a lenda não mentir a pessoa pode morrer, mas aí ela começou a se lembrar de todo o bullying que acontecia com ela na escola. Ela se lembrou de como o diretor não dava atenção às suas reclamações, de como sua mãe só a repreendia em casa, de como a loira zombava dela dia após dia. Tudo isso caiu sobre a pobre garota de uma vez e causou nela uma raiva incrível. Leia estava farta de tudo o que estava acontecendo, então se a garota do submundo existe, então ela estava pronta para aceitar sua ajuda, então baixou e enviou uma mensagem com o nome de seu agressor para o site. Alguns segundos se passaram. A menina já pensava que tinha começado tudo isso em vão e que nenhuma ajuda viria até ela, mas então começou a sentir tonturas. De repente, ela se viu em um mundo completamente diferente, e uma linda garota estava na frente dela. Foi o mesmo Yu da vida após a morte que veio em auxílio do pobre coitado. Yu deu alguns passos mais perto e entregou a Leia aquela flor vermelha muito incomum. A menina disse que assim que a flor fosse colhida, eles firmariam um contrato, e a pessoa de cujo nome guardavam rancor seria exilada para o inferno. Porém, esse contrato teve um efeito colateral, pois após tal ação, a alma da própria pessoa também era corrompida, e após a morte também seria enviada para o inferno. Depois disso a menina acordou em seu quarto e os investigadores já sabiam o resto do ocorrido. A chefe do departamento olhou com sua habilidade para a flor trancada no lugar onde a alma deveria estar, o que significa que ela poderia tentar pegá-la. Lady King usou sua habilidade como ladra, o que lhe permitiu roubar qualquer coisa, seja física ou conceitual. A mulher apontou a mão para Leia, ordenando-lhe que não se movesse enquanto tentava acabar com a maldição. Porém, apesar do poder aterrorizante desta técnica, bem como do ótimo preço pela sua utilização, desta vez algo claramente deu errado. Porque uma forte onda de choque passou por todo o prédio, rompendo as janelas da sala onde as próprias meninas estavam naquele momento. Yuan sentiu um coágulo de energia vindo de algum lugar não muito longe dele. Portanto, com a ajuda de seus supersentidos, o cara resolveu verificar o que estava acontecendo ao seu redor naquele momento. Graças a essa habilidade, nosso herói pôde ouvir e ver as pessoas próximas. Depois disso,
Yuan começou a analisar o que estava acontecendo com sua nova lenda, porque apesar de haver mais incidentes de morte com uma garota do submundo do que olhares pela fresta, ainda não havia muitos pontos. Ou seja, os casos de bullying não são tão terríveis quanto na família, mas isso não impediu nosso herói de tentar acrescentar algo novo à sua força espiritual. Porém, inesperadamente ele atingiu seu limite e perdeu a compostura. Ao acordar hoje, percebeu que suas habilidades auditivas e visuais melhoraram significativamente, e ele também se tornou mais resiliente. Parecia ao nosso herói que se continuasse a escrever, se tornaria verdadeiramente especial. Quem notou a estranha companhia parada no local com Neia no meio da escola foi o chefe do departamento especial e o auxiliar, que acompanhou a menina após o interrogatório, ressaltando que ela agiu em legítima defesa e pedindo que ela observasse o que estava acontecendo dentro da escola. Depois disso, as meninas se despediram da estudante e estavam prestes a ir embora. No entanto, no último momento, Lady King sentiu que estava claramente sendo observada durante todo esse tempo. E Yuan adivinhou que esse casal estranho poderia ver a maldição, o que significa que eles poderiam expô-la. O cara ficou muito surpreso que alguém além dele também tivesse habilidades, e tentou entender de onde elas vinham. Yuan já estava se preparando para esconder seu caderno, mas então, na esquina, alguém o chamou pelo nome. Mas estes eram apenas seus amigos da Sociedade Fantasma, que o pegaram logo após o término das aulas e tentaram convidá-lo para o clube. Yuan tentou se separar dos amigos, mas eles não o deixaram ir, temendo que ele fugisse na primeira oportunidade. E a chefe do departamento especial decidiu que era apenas imaginação dela, principalmente porque ela foi chamada de volta ao ministério por telefone. E nosso trio, entretanto, voltou para a sala de jogos da Sociedade Fantasma, pois pelas regras o número mínimo de participantes do clube deve ser de 3 pessoas, caso contrário ele poderá ser extinto. Yuan contou aos rapazes que esteve ocupado nos últimos dias porque estava escrevendo uma história, o que despertou o interesse de seus amigos. No entanto, pensei que talvez fosse uma boa ideia mostrar-lhes o diário, desde que dissesse que era tudo apenas ficção. Enquanto isso, os amigos de Yuan decidiram que poderiam ajudá-lo com inspiração, contando-lhe novas histórias. Eles fizeram vozes misteriosas e começaram a lhe contar uma lenda urbana que havia aparecido recentemente no fórum, que era sobre uma garota do submundo, sem perceber que estavam tentando inspirar um amigo com sua própria história. Porém, alguém não percebeu que embora o site carregasse, ele não funcionava. O estranho é que a própria internet funcionava, mas o site não carregava nem no computador nem no telefone. O que quer que tenha acontecido lá, nosso herói percebeu que precisava agir imediatamente, então deixou seus amigos e correu para casa. O cara estava com pressa, mas então os Olidans cruzaram seu caminho novamente e derrubaram o mesmo cara. Todos imediatamente congelaram quando nosso herói apareceu, esperando para ver como a situação iria evoluir. Um menino de óculos se ajoelhou e estendeu a mão, pedindo ajuda com lágrimas nos olhos. Porém, Yuan apenas contornou-o e correu para casa, pois não tinha tempo de ficar aqui e lidar com os problemas dos outros. Plax claramente não contava com tal resultado dos acontecimentos, porque agora não entendia o que fazer a seguir se não houvesse onde esperar por ajuda. E o ataque não demorou a acontecer. O líder da gangue veio por trás e chutou o menino nas costas, forçando-o a cair. Depois disso, seus óculos também caíram no chão e refletiram o rosto malvado e cruel de Kim, que estava sendo espancado, e essa crueldade não foi dirigida ao agressor. Yuan já havia corrido para fora neste momento e usou sua habilidade com sentidos aprimorados, tentando encontrar o culpado pelo que aconteceu com o local. O herói estava preocupado em não conseguir descobrir quem fez com que o site parasse de funcionar, pois através do site ele não conseguiria aumentar sua expectativa de vida. Naquele momento, no Departamento de Segurança Pública da cidade de Van, o inspetor informou ao chefe do departamento especial que havia bloqueado o fórum. Porém, embora tenha sido possível bloquear o site, não foi possível desligar a mensagem infernal. Parecia a todos que o site estava sob proteção, por isso a senhora pediu para esvaziar o local e todos saírem do prédio. Nem todos os funcionários da organização conheciam o ramo de trabalho da senhora e não entendiam bem por que a série de suicídios foi transferida para um departamento especial. O departamento especial reporta-se ao mais alto centro analítico do Departamento de Segurança Pública e é especializado em vários tipos de incidentes estranhos sobre os quais as pessoas comuns nada podem fazer. Poucas horas depois, poucos minutos antes da meia-noite, a chefe do departamento especial e sua assistente se preparavam para bloquear um site malicioso. Ao longo do caminho, a senhora Kim deu instruções ao recém-chegado menos experiente Shi,
dizendo-lhe que os fantasmas são as almas de pessoas que morreram de velhice ou por algum outro motivo, e basicamente não representam um perigo. No entanto, existem outros fantasmas que tiveram forte ressentimento ou raiva durante sua vida. Tendo encontrado tal fantasma durante a execução de uma tarefa ou na vida, ele deve ser eliminado imediatamente. E se a sua força não for suficiente, então você deve correr o mais longe e rápido possível. Quanto aos outros, as pessoas comuns não os notam. Porém, apesar das dificuldades da situação, a assistente se encheu de otimismo e acreditou na sorte de seu mentor. Então a senhora resolveu contar ao inspetor outro fato, que para as outras pessoas não são apenas algo incompreensível, mas também algo imortal. Na verdade, nem todos podem resistir aos espíritos malignos, apenas outros podem enfrentar os outros e matá-los. Por que é possível que as pessoas comuns não sejam capazes de resistir aos outros? Mesmo quem trabalha no departamento especial só consegue notar as estranhas circunstâncias da morte de pessoas. Portanto, é necessário manter distância dos outros, mas encontrar uma forma de evitar novos assassinatos. A senhora King também disse que a assistente Shi foi enviada para cá depois de apenas 3 dias de treinamento apenas porque ela está investigando incidentes estranhos por conta própria. Há uma grande probabilidade de que você morra em breve, então os assistentes aqui são dispensáveis. Finalmente era meia-noite, o site carregou, apareceu uma mensagem e tanto, ela teve que apertar o botão e iniciá-lo, mas hesitou. Mas depois das palavras da chefe do departamento de que ela poderia recusar, sair da sala e sair do departamento especial, a menina deixou de duvidar e clicou em entrar na mensagem. Imediatamente depois disso, um enorme coágulo de energia começou a emanar do computador, destruindo tudo em seu caminho. As 2 pessoas restantes no prédio foram protegidas apenas por uma barreira que o chefe do departamento conseguiu criar no último momento. Grande parte do equipamento ao redor das meninas foi danificado, mas a fonte permaneceu intacta. O assistente sentou-se cansado no chão, esperando que tudo tivesse acabado. No entanto, claramente não foi esse o caso, porque a tela do computador de repente começou a mudar e saiu vapor dela. A cada segundo as distorções tornavam-se cada vez mais perceptíveis, como se uma mensagem infernal estivesse tentando sair. Mas depois de um momento, os problemas diminuíram e, em vez disso, o rosto da garota apareceu na tela. Mesmo que a mensagem infernal tenha sido desligada, o chefe do departamento ainda achou que era algum tipo de aviso. Terminada a obra, a senhora decidiu sair do prédio e ir para casa. A menina entendeu que se isso era um aviso do contrário, então tudo isso era uma descoberta inédita no exato momento da criação do departamento especial. Ela entendeu que sozinha não seria suficiente, então ligou para sua velha amiga pedindo ajuda na investigação do caso de uma garota do além. O nome do cara era Vânia, que se propôs investigar 2 estranhos incidentes juntos ao mesmo tempo, prometendo primeiro lidar com o caso de uma garota da vida após a morte. Por isso, os rapazes decidiram ser companheiros de viagem na investigação de ambos os casos. E há 10 minutos, em sua casa, Yuan notou que assim que aquelas 2 meninas saíram da escola, o fórum foi imediatamente fechado. Tudo foi feito para evitar a propagação da lenda. Ele acreditava que as mulheres pertenciam a alguma organização que investigava fenômenos anormais. Então chegou meia-noite e uma mensagem infernal foi aberta no computador de Yuan. Embora o cara tenha percebido que o inspetor havia entrado no site, ele não conseguiu bloquear a mensagem, o que significa que suas habilidades não permitem que eles impeçam a garota da vida após a morte. Porém, a heroína não entendeu como aqueles 2 estavam ligados ao departamento especial, então resolveu procurar informações na internet, que, claro, não existia. De qualquer forma, claramente não vale a pena tratá-los levianamente. Se Yuan quiser continuar vivendo, ele não pode permitir que as meninas o pisem conscientemente muito, então ele precisa continuar a melhorar sua força espiritual. Da última vez o cara chegou ao limite das capacidades do seu corpo, então ele não sabia o que aconteceria dessa vez. De repente ele não conseguiria mais manter tudo sob controle. Porém, a força era a única garantia de sua sobrevivência, então o herói decidiu não recuar. Ele se concentrou em seus sentimentos e tentou aumentar sua energia espiritual. Ele teve a sensação de que seu corpo estava inchando, sentiu como a força o enchia, a força espiritual do herói cresceu, assim como sua alma. De repente, Yuan sentiu uma sensação estranha vindo do armário de seu quarto. Pareceu ao herói que alguém estava olhando para ele, observando de lado. Na verdade, ele já havia sentido o olhar de alguém sobre ele de vez em quando, mas agora que esse poder espiritual havia crescido, ele podia sentir claramente de onde vinha esse olhar. O cara se aproximou do armário,
Colocou as mãos nas portas e empurrou-as bruscamente para o lado. No chão, bem no fundo do armário, havia uma caixa da qual emanava uma estranha luz vermelha. Yuan tentou olhar para dentro pela fresta, mas a caixa tremia o tempo todo e não permitia que o cara olhasse direito. O que havia dentro desta estranha caixa causou em Yuan um ataque de emoção e alegria. O cara tirou a caixa do armário, fechou, colocou no chão e finalmente abriu. Então, sem mais delongas, Yuan chutou a criatura na caixa com toda a força. Essa criatura tinha 1000 olhos vermelhos, iguais à história do fórum. Esta criatura era terrível à primeira vista, mas chamava nosso herói de parente, ou seja, mãe. Já é tarde da noite no apartamento de Yuan, desenhos infantis sobre Teletubbies estão passando na TV. Um monstro fofo sai da caixa, assiste TV, curtindo o que está acontecendo na tela neste momento. O garoto ficou muito feliz com o que estava acontecendo, principalmente porque um aroma tão delicioso vindo da cozinha chegou até ele que abriu seus outros olhos para olhar para ele. Foi Yuan quem voltou para o monstrinho, carregando um pouco de comida para lanchar enquanto o desenho passava. No entanto, o monstro ainda estava com medo do nosso herói, então ele simplesmente sentou-se ao lado dele e começou a comer, esperando que o monstro saísse sozinho quando ficasse com fome. De repente, o telefone tocou no meio da noite. Yuan pegou o telefone, colocou-o no ouvido e de lá veio um grito alto que o ensurdeceu. Foram seus amigos que ligaram para dizer que um apresentador estava transmitindo sobre os assassinatos de uma garota da vida após a morte e queria conhecê-la ao vivo hoje. Yuan seguiu o link para a transmissão daquele homem estranho cujo rosto apareceu no quadro. O estranho disse que queria que a garota do outro mundo levasse todos embora o mais rápido possível, que estava muito ansioso por ela, mas muitos não acreditavam na existência dela. Yuan naquele momento observava de lado através do computador, acompanhando a transmissão pela internet. E o cara no quadro, entretanto, estava ficando cada vez mais louco, falando sobre como se você quiser ligar para uma garota da vida após a morte, então seu coração deve estar cheio de ressentimento, você deve ser encurralado. Esta foi a regra mais importante da garota da vida após a morte. Este é o momento no parque 2 investigadores monitoravam a transmissão de um maluco na internet. A senhora Kim comandou a comunidade da felicidade, quarto andar, quarto blog, sala 404, preparando-se para interromper a transmissão ao vivo e prender o participante do vídeo. Ela entendeu que muito provavelmente o homem estava falando a verdade, pois há 2 dias um caso especial foi descoberto por vários criminosos, mas eles contataram uma garota da vida após a morte. Agora estava claro que o ressentimento daqueles criminosos não era forte o suficiente. Madame King disse que embora as pessoas comuns não tenham força espiritual, elas não devem ser subestimadas, porque as pessoas que são capazes de compreender as regras e sobreviver são mais fortes do que alguns mentores que têm força espiritual. Enquanto isso, no endereço, o maluco resolveu tentar terminar o trabalho que começou. Ele fez outro discurso inspirador e, bem debaixo das lentes da câmera, apertou o Enter e carregou a mensagem infernal. Ele conseguiu ligar para a mensagem, então se distraiu por 1 minuto para colocar o telefone em uma posição mais conveniente, esperando ver a garota da vida após a morte. Antes da última etapa, o cara começou a se preocupar, todo o seu corpo se acelerou, ele parecia enlouquecer cada vez mais a cada segundo. De repente, a transmissão ao vivo foi concluída, nem mesmo Yuan entendeu se a garota da vida após a morte fez isso. Tudo fora da janela ficou vermelho, o herói tentou chegar à verdade, procurando respostas em seu livro. Então, na tela de seu computador, que antes era preta, foi exibida uma visão da vida após a morte. Um fantasma apareceu acima do cara, que era capaz de assustar qualquer pessoa apenas com sua aparência. Qualquer pessoa, exceto nosso herói, que está acostumado com todas essas esquisitices. O cara calmamente desviou o olhar do livro e se virou por cima do ombro para ver o que pairava sobre sua alma atrás dele. Acabou sendo uma garota da vida após a morte, que de repente se viu em seu quarto. A garota começou a descer lentamente em direção ao nosso herói, tentando alcançá-lo. Yuan ainda ficou um pouco surpresa com o acontecimento porque ela nunca havia aparecido assim antes. Agora estávamos em outro local, uma despensa de uma escola secundária que estava acorrentada por fora. Do outro lado da porta trancada estava o cara chorando Kim, a quem tenho intimidado na escola ultimamente. O telefone caiu do bolso. Faltava 1 minuto para meia-noite. Isso levou o cara a abrir uma mensagem infernal. Ele ficou ofendido pelo mundo inteiro, então queria escrever tantos nomes quanto possível para a garota da vida após a morte, para que ela levasse todos eles. Naquele momento, ele se lembrou dos acontecimentos dos últimos dias,
principalmente da última briga, que acabou ficando atrás da escola à noite. Foi o valentão quem bateu nele porque tinha ouvido falar da garota do além-túmulo e queria escrever seu nome para ela. O valentão disse que essa história era toda ficção, porque mesmo que Yuan não o ajudasse, embora visse como estava sofrendo, ninguém o ajudaria. Portanto, tudo na cabeça do cara ficou distorcido e em vez de seu bandido familiar, ele direcionou seu ódio para Yuan, que não o ajudou da última vez, então a garota da vida após a morte veio até ele. Os heróis perguntaram isso a Yu, mas ela respondeu que apesar do nome dele estar indicado na mensagem, ela não poderia levá-lo, pois o herói estava fora das regras. Porém, como o contrato foi assinado, apenas Yuan pode decidir o desfecho do que está acontecendo, ele pode cancelar os contratos e mandar a pessoa que escreveu seu nome no chat ir para o inferno. Porém, nosso herói não conseguia se lembrar do cara que escreveu seu nome na mensagem infernal, porque ele tinha tantas pessoas em quem conseguia pensar, então simplesmente ordenou que ele fosse levado para a vida após a morte. E embora fosse um pouco estranho, Yuan queria encontrá-lo primeiro, então eu não teve escolha a não ser atender ao seu pedido. Kim voltou assim a algum barco estranho no meio de um mundo estranho. Esse barco era dirigido por uma garota do outro mundo, mas o cara não entendia como veio parar aqui. Então, um estranho monstro mascarado apareceu ao lado deles, perguntando por que Kim escreveu o nome de Yuan. O menino de óculos não quis responder à pergunta, apenas continuou a recuar covardemente, então teve que invocar os espíritos para segurá-lo. E a garota da vida após a morte pairou sobre ele, tentando pressioná-lo para que ele finalmente começasse a responder às perguntas feitas. Yuan ordenou que seu monstro agarrasse Kim e o pendurasse de cabeça para baixo. Só depois disso o cara começou a dizer que Yuan o ajudou uma vez quando um bandido estava intimidando ele, mas se ele não tivesse passado pela segunda vez não teria levado outra surra. Essas palavras atingiram Yuan profundamente porque, em vez de apontar sua arma para a verdadeira causa de sua dor, Kim voltou seu ódio para todos. Prometendo que o valentão que feriu Kim também responderia por tudo, o cara foi mandado de volta ao seu mundo. Ele voltou a si, deitado no chão de seu quarto, e uma fotografia estava ao lado dele. Nessa época, na casa do homem demoníaco com canja de galinha, a chefe do departamento especial e sua amiga faziam experimentos com a flor do submundo, que conseguiram obter com a ajuda de outra pessoa. Ambos os investigadores tentaram usar suas habilidades nele, mas em ambos os casos falharam. O cara queimou a mão, e a senhora, embora tenha tirado a maldição do aluno da última vez, seus óculos diziam que ela morreria se fizesse algo desnecessário. O amigo dela brincou dizendo que foi forçado a participar de tudo isso, embora o plano não estivesse totalmente formado. Ele calmamente agarrou o próximo suspeito pela perna e puxou-o para não perder tempo. Tudo isso foi escrito em um livro do nosso personagem principal, Yuan. Ele sempre se perguntou se havia uma anomalia neste mundo, se ela existia, quão mais fortes eles eram, se poderiam selecionar um alvo específico e deletar de acordo com ele. Agora, com base em observações, mas não se podia dizer com certeza. Há pessoas com habilidades que formaram o chamado Departamento Especial e resolvem problemas relacionados a anomalias. Essas pessoas já trouxeram tudo à luz, mas, felizmente, ainda não podem fazer nada, precisamos continuar monitorando-as. Uma notificação sobre uma nova tarefa apareceu, então Yuan deixou a garota do submundo ir mais longe. Naquele momento, em um departamento especial da sala de interrogatório, um homem algemado nas mãos chamou Vânia de assassina. Na verdade, isso era verdade e aconteceu quando ele ingressou no serviço. Enquanto caminhava pelas lojas, sentiu uma leve energia estranha emanando de sua filha. Naquela época, Vânia odiava anomalias. Assim que ele se levantou, a garota imediatamente notou, provavelmente ela já estava morta há muito tempo e algo havia tomado conta de seu corpo. Então ele teve que matá-la, e antes de ela morrer ela disse que haviam encontrado alguém. Isso não acalmou o homem, ele apenas continuou a gritar sobre o ódio por Vânia e a acusá-lo de matar sua filha. Mas isso foi apenas uma vantagem para os investigadores, porque este homem guardava rancor contra eles, o que significa que eles poderiam iniciar um relatório infernal. Vânia disse que assim que seu nome fosse inserido na mensagem, ele também iria para a vida após a morte, então pediu a todos os presentes que saíssem. E todas as pessoas realmente saíram da sala, ninguém pode estar lá, tudo é ultra secreto. Dona Kim disse que talvez ninguém presente saiba, mas no departamento especial existe um arquivo de óbito, porque se você tiver foto, nome e data de nascimento pode fazer uma pessoa morrer, então todos usam codinomes.
E, portanto, nem o inspetor nem os demais auxiliares têm o direito de saber o nome verdadeiro de Vanya, mas não há necessidade de se preocupar com essa pessoa, pois depois que ele feriu sua esposa em outra farra, a única saída para ele é a morte. De repente, todos sentiram uma terrível onda de energia vindo da parede. A chefe do departamento especial decidiu até usar suas habilidades sobre-humanas. Lá dentro, ela viu uma garota do submundo dando uma flor para um homem. No começo estava tudo bem, mas depois de um momento a garota se voltou para o inspetor. O chefe do departamento especial ficou profundamente chocado com esse único olhar. Pareceu-lhe que o problema havia acabado, mas olhando para sua assistente, atrás dela viu a mesma garota da vida após a morte. Percebendo que se tratava de um aviso e que o assunto estava encerrado, os presentes decidiram regressar à sala de interrogatório. O inspetor concluiu que se ela enviou tal aviso, então sua suposição estava correta e ela estava consciente. Na verdade, Vanya não morreu, ele apenas foi para a vida após a morte, onde conheceu uma garota da vida após a morte. Não importa quanto tempo na vida você não possa verificar, ele queria pelo menos dar uma olhada. Yuan, usando sua máscara, aproximou-se do barco e ordenou ao outro que usasse sua habilidade. Depois de apenas um toque na testa, o cara começou a cair no abismo do desespero, como se milhares de mãos o arrastassem para o fundo. Uma enorme máscara do personagem principal apareceu na sua frente, mas tudo isso aconteceu apenas em sua cabeça. Afinal, na verdade, durante todo esse tempo ele esteve amarrado e acorrentado ao barco, que era dirigido por Yu. Então Vanya recobrou o juízo e decidiu dar uma olhada na vida após a morte, vendo uma estranha criatura parada à sua direita. O olhar da criatura o horrorizou, especialmente porque o cara reconheceu nesta máscara aquele que recentemente entrou em sua consciência. Ele estava assustado, muito assustado, porque a criatura tirou dele toda a sua coragem, força de vontade, minou todas as suas forças. Enquanto isso, o barco com o rapaz se aproximava da periferia, da cachoeira, ameaçando cair a qualquer momento. O que aconteceu um momento depois, a garota do submundo fez voar. Vanya parecia estar se afogando na água, embora entendesse que tudo isso não estava acontecendo na realidade. Ele afundou, como se estivesse mergulhando no verdadeiro inferno. Depois disso, Vanya recobrou o juízo, e o chefe das forças especiais ou seu assistente X já estava esperando ao lado dele com perguntas. Imediatamente após acordar, o cara começou a descrever que na vida após a morte havia um barco flutuando no rio que levava direto para o inferno. A consciência foi desaparecendo aos poucos, a conexão com a sombra foi perdida. Quando percebeu que havia chegado ao limite, contatou a sombra para que ela o puxasse para fora. Ficou com muito medo, pois a garota do além tem consciência. Vanya diz que outra pessoa o avisou com antecedência. Ele não entendia como isso era possível e, naquele momento, a senhora Kim lembrou que também viu essa garota pouco antes do incidente. Havia mais uma coisa dentro do mundo de Vanya que ele não conseguia ver, era claramente algo terrível. A nova informação aterrorizou a galera, então o chefe do departamento resolveu informar imediatamente as autoridades sobre tudo. Vanya foi mandada para descansar. Nessa época, na vida após a morte, eles foram observados através do livro de Yuan e Yu, que discutiram o ocorrido. No livro de Yuan, estavam escritas as palavras da senhora de que o Centro Analítico de Alto Escalão do Departamento Especial decidiu por unanimidade esconder o dossiê da menina da vida após a morte que tinha consciência. Informações sobre ela não deveriam ser divulgadas. A menina da vida após a morte era identificado. Neste momento, no terceiro andar subterrâneo de um departamento especial, algum investigador carregava um dossiê dedicado a uma garota da vida após a morte. O homem entrou em uma sala estranha, onde havia uma mesa estranha, sobre a qual havia um copo estranho com um fio vermelho. Este copo foi uma ligação com a voz do mundo para as pessoas da nossa dimensão. Portanto, o homem se aproximou dele e perguntou quem era essa garota da vida após a morte. Este homem era o chefe do departamento especial da cidade chamado Kang Ping. A fotografia da menina estava claramente visível no relatório, e ela recebeu o status de muito perigosa. Nessa época, a votação acontecia em um departamento especial do 19º Destacamento. Um membro do grupo de análise esperava poder se comunicar com uma garota da vida após a morte. No entanto, o chefe do grupo analítico, Sr. Xing, não concordou com eles. Não acreditava que mesmo que concordasse em falar com ela, ela concordaria em impedir o assassinato. Afinal, a garota da vida após a morte segue apenas suas próprias regras. Ela tem consciência, acontece que ela mesma dominou as regras, é bem possível que haja uma chance de chegar a um acordo com ela.
No entanto, os olhares de todos os presentes deixaram claro que eles não apoiavam de forma alguma esta ideia. E embora algumas pessoas apoiassem a ideia, todas as suas vidas são uma só, então o cara não poderia desmoronar. Prometeram considerar a proposta, mas o cara tinha certeza de que o plano não poderia falhar. Então quaisquer espíritos malignos irão diante de Deus, todos cairão, sem exceção, porque Deus é a estranheza mais inexplicável. Nesse momento, Yuan e seus amigos voltaram para a escola e ficaram surpresos com o que estava acontecendo ali. Perto da porta de entrada do clube e da sala de jogos da Sociedade Fantasma, uma multidão de pessoas que queriam aderir se reuniu e destruiu tudo ao redor. De repente, toda essa multidão notou nossos rapazes que estavam parados em silêncio atrás deles. Os caras tiveram apenas uma chance de sobreviver sob o influxo de tanta multidão, o que significou que tiveram que correr o mais rápido possível, fugindo. 5 minutos depois, eles finalmente conseguiram se separar, saíram para a escada de emergência, recuperaram o fôlego e descansaram. Naquele momento, uma linda garota chamada Nadia se aproximou dos rapazes, que queriam se juntar à sua sociedade fantasma. Ela já havia preenchido o formulário de inscrição, o que a diferenciava de todos os demais reunidos perto do escritório, então os rapazes decidiram aceitá-la em seu grupo e trocar contatos. Nesse momento, o pingente informou a Yuan que algo estava acontecendo no local, enquanto os caras apenas trocavam contatos por meio de um código QR. Depois disso, Nadia contou aos rapazes que havia surgido um certo chat em grupo, dedicado a um novo jogo em que todos poderiam compartilhar uma história. Muitas pessoas jogam esse jogo. Ele ajuda a aliviar a tensão, animar ou acalmar as pessoas. O nome desse estranho jogo que uniu tanta gente foi A Sua Vez. Naquela mesma noite, Yuan voltou para casa, sentou-se no sofá, pensando no dia de hoje, em tudo o que aconteceu. Ele decidiu dar uma olhada em seu livro, mas ele lhe dizia para ficar longe de qualquer coisa suspeita. Naquele momento, Nadia escreveu para o nosso rapaz, sugerindo que nos encontrássemos amanhã e jogássemos esse novo jogo. E por trás foi atacado por um bebê que não tinha atenção e queria brincar com seu dono. O monstro queria fazer uma surpresa ao amigo, então fechou os olhos, subiu na mesa e começou a absorver a energia do livro. Depois que o bebê engoliu toda a energia coletada, ele evoluiu para um ser mais perfeito. No fim de semana, membros do Ghost Society Club se reuniram perto de uma fábrica abandonada fora da cidade. A galera resolveu encarar isso como o primeiro passeio conjunto da Sociedade Fantasma. O mais importante é que tinha uma beldade prometida que estaria aqui. Suas amigas não perceberam que Nadia estava se comportando de maneira muito estranha, então agora ela apareceu com a amiga. Ela trouxe um cara a quem chamava apenas de bom amigo, embora isso claramente envergonhasse os dois. Yuan pensava que este jogo era online. Ele não entendia muito bem por que havia necessidade de criar um jogo em que os participantes pudessem curar suas emoções negativas. O herói tentou alertar seus amigos para terem cuidado, pois recentemente descobriu-se que a lenda sobre uma garota do submundo também é verdadeira, então pode não ser tão simples com este jogo. Apesar de seu aviso, todos os demais ficaram fascinados com a ideia da garota, então decidiram jogar mesmo assim. O herói não tinha nada para fazer, pois Nadia já havia encantado seus amigos idiotas, então se ele não participasse, eles teriam dificuldades. Os rapazes entraram no prédio e pediram à menina que familiarizasse todos os demais com as regras. As regras deste jogo eram bastante complicadas e diferiam de nível para nível. Basicamente, eram destinados a 4 jogadores, mas se houvesse mais, um dos jogadores ocupava um andar livre. A ideia principal de todo o jogo era assustar ao máximo os outros jogadores. Muitas pessoas simplesmente vão assustar você e depois contar uma história muito assustadora e tão verdadeira quanto possível. A história do primeiro cara era que ele tinha insônia, então sem querer esfaqueou os irmãos, cortou metade de um e metade do outro para poder dormir tranquilo, mas nenhuma punição foi dada. Depois disso, o próximo jogador tinha que subir ao próximo andar e contar sua história assustadora. Então Nadia veio até nosso herói e disse que ela era número 4 e que precisava contar uma história para ele. A história dela era que uma noite 4 rapazes estavam passeando com uma garota. Estava chovendo muito. Os rapazes aceleraram o passo, mas a garota não tinha pressa. Aí os rapazes chegaram ao destino. Todo mundo se molhou. A garota não molhar-se. Yuan presumiu que isso acontecia porque a menina havia morrido e estava deitada em um caixão, enquanto os outros carregavam o caixão. Esta acabou por ser a resposta correta. A menina estava realmente morta e deitada em um caixão. Agora, de acordo com as regras do jogo, Yuan tinha que ir ao primeiro andar e avisar o número 1.
Comecei a descer com calma ao primeiro andar para seguir as regras deste estranho jogo. Todos os outros já estavam do lado de fora esperando por Yuan. O que era estranho, Nadia também estava lá. Ela justificou dizendo que estava com muito medo, então todos foram até ele, mas ele não respondeu. Todos se assustaram e desceram. Por que ele não entendeu que não subiu ao quinto andar, embora assim lhe parecesse? Com essas palavras, Yuan horrorizou a todos porque era muito estranho. Porém, ele sorriu e disse que era só uma brincadeira. Depois, Yuan disse que o jogo era muito emocionante e convidou Nadia para jogar com ele algum dia. O que deixou a garota claramente envergonhada, embora o cara quisesse dizer que uma sociedade de fantasmas pode superar tudo junto. Afinal, em todas as histórias, coisas estranhas aconteceram com os personagens depois que eles se separaram. Porém, a menina disse que não se sentia bem e pediu a uma amiga que a acompanhasse até sua casa para que ela pudesse descansar e dormir. Antes disso, os rapazes decidiram finalmente voltar para casa para que todos pudessem descansar. Porém, Yuan ainda achava que algo aconteceu durante o jogo, porque se Nadia não dissesse nada, então quem era a pessoa lá em cima? De repente, o herói sentiu uma energia estranha emanando de um antigo prédio abandonado. Ele percebeu que isso poderia estar conectado com o outro mundo, então voltou correndo para descobrir tudo. Não importa o quanto seus amigos tentassem dissuadi-lo, o herói não pôde ser detido. Ele correu para trás da cerca e entrou no prédio. Nessa altura, no edifício do departamento especial, foi encontrado o homem que espalhou a lenda de olhar pelas frestas e que tirou a primeira fotografia. E decidiram encobrir o site de uma garota do submundo com alguma outra história engraçada para desviar a atenção. E em relação às pessoas na internet, decidiram que os fofoqueiros ainda publicariam todo tipo de material semelhante, desde que eles próprios não fossem afetados pelas consequências, não se importariam. Portanto, embora não precisem se preocupar com isso, seria melhor que os inspetores fossem e pegassem a pessoa que distribuiu as fotos. Poucas horas depois, fora da cidade, um homem de 35 anos estava sendo interrogado num velho prédio em ruínas. O suspeito gostaria de responder, mas sua boca estava amordaçada, então ele só conseguiu grunhir. O cara admitiu que tirou 2 fotos, mas o resto não foi obra dele. Vânia não acreditou totalmente nisso, então tentou intimidar o suspeito, forçando-o a falar. Depois disso o cara disse que as fotos foram tiradas na casa da namorada dele. Depois de se divertirem muito juntos, o homem passou a noite com ela. Enquanto a garota dormia, o cara acordou com sons estranhos vindos do armário. Ao abri-lo, o homem ficou verdadeiramente horrorizado, pulou para o outro lado da sala e gritou. No armário havia uma criança deficiente enrolada em toalhas estranhas, deitada em uma caixa. Um pouco antes, em um prédio abandonado, Yuan tentou ligar para sua namorada da vida após a morte, mas ela não atendeu. O herói não conseguia entender o que estava acontecendo, mas então sentiu uma estranha energia reinando neste edifício. O cara olhou em volta, mas não conseguiu entender o que o incomodava tanto. Mesmo o livro não lhe deu nenhuma pista sobre o assunto, embora soubesse muito. De repente, um coágulo de energia apareceu atrás do cara, que repetia apenas que queria morrer. Essa criatura deixou o cara louco, literalmente rastejou em sua cabeça, privando-o de todas as suas forças. E não só agora, mas também uma lembrança, pois um momento depois Yuan não entendeu como foi parar neste lugar. A essa hora, em outro ponto da cidade chovia e escurecia. Uma batida na porta foi aberta por uma jovem que não entendia quem precisava correr até ela no meio da noite. Acontece que era o ex dela, acompanhado de 2 pessoas estranhas, cujos distintivos ela reconheceu como policiais. Os fiscais entraram na casa, mostraram à menina fotos da criança, tentando fazer com que ela falasse dele. A menina claramente não era ela mesma, mas disse que a criança morreu há 2 meses e meio. Ela negou ter matado o próprio filho, dizendo apenas que ele já estava morto quando ela voltou para casa. Os policiais chamaram carros da polícia e foram até o interior para encontrar o corpo da criança. Era um menino de 5 anos, o cadáver estava gravemente danificado, a maior parte do corpo transformada em esqueleto. Os inspetores pensaram que a menina estava afetada por outra coisa, então ela não viveria muito. Neste momento, no prédio abandonado, Yuan subia ao último andar. Ele subiu em transe, como se alguém o empurrasse por trás, só havia um desejo de morrer. Somente o pingente do nosso herói permitiu que ele recuperasse o juízo. Yuan acordou de um sonho estranho e decidiu se proteger atacando a criatura que o controlava. O herói fugiu da criatura, tentando simultaneamente chamar o olho ou a garota da vida após a morte. No entanto, nenhum deles respondeu ao seu chamado e uma estranha criatura o perseguiu.
Por causa da habilidade desse outro, Yuan ficou congelado no lugar, incapaz de se mover. A estranha criatura estava literalmente por toda parte, até pegou o telefone do herói e tentou falar de lá. O outro continuou a segurar Yuan dentro de seu próprio corpo. Ele disse algo sobre o quarto andar, que lhe trouxe lembranças de sua nova amiga Nadia. Depois disso, a magia do engano se dissolveu e descobriu-se que, em vez do terceiro andar, nosso herói acabou no quinto. Tudo ao seu redor estava cheio de caixões nos quais jaziam seus amigos. Aqui, por ordem da criatura, os rapazes começaram a se levantar de seus próprios caixões, mas não podiam ser ouvidos o suficiente para gritar. Embora parecesse estranho ao nosso herói que ele soubesse seus nomes, pois esteve sozinho o tempo todo. Enquanto isso, a galera cercou nosso herói, mergulhando-o cada vez mais no jogo. Chamaram-no de Quinto, um deles, e foi a vez dele de apresentar. Por fim, o herói ficou completamente imerso no jogo, perdeu a consciência, seu pingente caiu e quebrou. Seu corpo acabou em um caixão, coberto por dentro com selos estranhos. A tampa do caixão começou a fechar gradativamente, tornando cada vez menos provável a liberdade do sujeito. Neste momento, uma garota estranha estava do lado de fora, que nunca havia aparecido em lugar nenhum antes. A garota estava claramente preocupada porque Yuan não saía do prédio há muito tempo. Ela jogou uma moeda estranha. De um lado havia uma aranha e do outro uma estrela estranha. Naquele momento, Yuan abriu os olhos, acordando de um longo sono. O cara se viu em casa, correu até o banheiro para se lavar e se olhar no espelho. Ele percebeu que na verdade morreu, foi morto por uma criatura estranha, mas depois ressuscitou para investigar a estranheza. Foi sozinho até um prédio abandonado, mas parecia que faltava alguma coisa, como se houvesse detalhes muito importantes em seu faltam memórias. O cara tentou se lembrar do que havia acontecido nas últimas semanas, o que fez sua cabeça começar a doer. Olhando para as coisas ao seu redor, Yuan concluiu que claramente não estava sozinho aqui, mas não havia vestígios de outros participantes da escola. Ele não entendia para onde eles tinham ido, porque não conseguia se lembrar de suas identidades. De repente, uma linda garota chamada Masha, que se interessa muito por fantasmas e gostaria de entrar no clube, saiu do armário. A menina afirmou que além do herói havia outros participantes, e ela anotou tudo isso em seu diário porque estava seguindo Yuan. Depois de ler os registros do diário, nosso herói finalmente se lembrou de quem estava com ele todo esse tempo, por que estava ali. Porém, Masha não o deixou ler muito, pois tinha vergonha de estar seguindo. Tendo decidido aceitá-la no clube de qualquer maneira, Yuan deu-lhe um formulário para preencher, o que a garota ficou muito feliz e grata. Depois disso, feliz, ela saiu para continuar com seus assuntos escolares. Yuan, neste momento, tentava relembrar os dados do livro, pois a morte de seus amigos precisava ser vingada. E Masha era uma garota com muito propósito. Ela decidiu a todo custo fazer de Yuan seu namorado, talvez até seu futuro marido. Neste momento, nosso herói tentava aumentar seu poder espiritual com a ajuda dos pontos acumulados no livro. Graças a isso, ele conseguiu avançar com sucesso para o terceiro nível de poder espiritual. Agora ele tinha uma nova habilidade em atrair objetos, que decidiu experimentar imediatamente. O herói foi capaz de puxar facilmente um pacote de fichas em sua direção. A habilidade funcionou. Yuan inicialmente pensou que valia a pena escrever uma nova lenda que pudesse ressuscitar os mortos, mas ele não tinha pontos suficientes para isso. Portanto, Yuan decidiu primeiro analisar os mecanismos de matança do último jogo. Em primeiro lugar, descobriu que os números indicados no início do jogo não têm significado. Pelo que ele sabia, o jogo terminava quando todos contavam suas histórias, mas ele ainda não entendia por que era necessário levá-los todos até aquele prédio abandonado. Yuan voltou para casa e percebeu que para continuar sua investigação precisava participar do jogo novamente, pois tinha imortalidade, ao contrário dos outros jogadores. O olhinho pegou o telefone do herói e começou a bater nele, pois ele claramente não estava feliz por ficar tanto sentado nele. Isso lembrou a Yuan que ele não estava sozinho e conseguiu relaxar um pouco. Portanto, o próximo passo foi chamar a garota do além-túmulo. Juntos, eles saíram da cidade no meio da noite, mas o prédio que ficava ali durante o dia havia desaparecido. O herói presumiu que não havia construção no início, era tudo apenas uma ilusão, o que significa que a força do inimigo é muito poderosa. Porém, outro disse que o prédio ainda estava lá, o cheiro ainda permanecia. Como não havia mais o que fazer, os rapazes decidiram voltar para casa. Ao retornar, Yuan teve a grande ideia de tentar jogar este jogo com seus amigos de outro mundo.
Ele começou a explicar para os rapazes as regras, que conseguiu lembrar da história de Nadia. A garota da vida após a morte teve que criar um chat e se tornar a número 1, depois convidar o herói e o globo ocular, cada um deles teria seu próprio número. No entanto, após 5 horas de jogo, ainda não houve mudança. Nesse ínterim, eles tiveram tempo livre e decidiram verificar com a garota da vida após a morte porque os pontos do livro não têm aumentado ultimamente. Isto porque, respondeu ela, durante esse período ninguém colheu as suas flores, o que a deixou inquieta, pois poderia desaparecer. De repente, todos os 3 sentiram uma energia estranha vindo de trás da porta. Isto claramente tinha algo a ver com o mundo de mão dupla, porque nenhuma pessoa normal poderia passar despercebida. Nosso trio ficou em guarda, esperando para ver o que aconteceria a seguir. A maçaneta da porta girou várias vezes, a porta rangeu prolongadamente. Gradualmente, começou a se abrir cada vez mais, emitindo luz vermelha na sala. Alguma criatura estava gradualmente tentando entrar no apartamento. Era igual ao do prédio, mas talvez fosse para o primeiro número. Neste jogo, o primeiro número era a garota da vida após a morte, que estava claramente descontente com a situação. Ela calmamente se levantou e caminhou em direção à estranha criatura que havia surgido neste mundo. No entanto, o comportamento dessa estranheza era diferente, mas poderia controlar a garota da vida após a morte. Portanto, Yuan adivinhou que não era realmente a mesma criatura que estava no prédio abandonado. Eram 2 esquisitices completamente diferentes que, por algum motivo, assombravam nossa empresa o tempo todo. A mesma criatura assumiu o controle da garota do submundo e começou a gritar pela sala. A outra era mais forte que esta criatura, mas por causa das malditas regras, ela não podia fazer nada. Portanto, a menina pediu ajuda ao sino da alma para limpar sua consciência da presença de outro ser. Ela não poderia lidar com ele assim, mas se pudesse dizer o nome dele, a garota seria capaz de fazer qualquer coisa. A garota começou a ameaçar diretamente a nova criatura, mas sem o nome dele ela não poderia fazer nada com ele, não poderia prejudicá-lo. Então foi a vez de Eibal lutar contra a criatura. De qualquer forma, ela não poderia prejudicá-lo. O bebê saltou no ar e começou a disparar energia de seu corpo. Com suas próprias mãos, ele foi capaz de agarrar a segunda criatura pelos seus fluxos de energia. No entanto, a criatura claramente não era inferior a ele e respondeu com golpes em troca. Depois disso, o bebê decidiu agir com mais seriedade e finalmente abrir todos os olhos. Ele assumiu uma forma assustadoramente maior do que tentou suprimir uma criatura estranha. As mãos intermináveis do globo ocular agarraram o corpo da criatura estranha. A boca gigante do bebê se abriu gradualmente para encontrar o centro do outro. Mãos pequenas arrastaram o corpo alienígena cada vez mais fundo na boca do olho. Depois disso, as mandíbulas se fecharam, prendendo a criatura alienígena atrás delas. Depois disso, Yuan decidiu verificar novamente as regras em seu livro, porque a estranheza apaga a memória dos jogadores de outras pessoas, e é por isso que ele conseguiu tirar tantas vidas. De repente, houve uma batida atrás da porta na sala. Eram 2 horas da manhã que um vizinho chegou e disse ter ouvido sons estranhos. Nosso herói Yuan olhou pelo olho mágico e viu um homem estranho ali. O homem disse que havia chegado recentemente e agora seriam vizinhos. O cara decidiu abrir a porta para ele e receber uma nova pessoa em sua casa. O homem ofereceu o prato exclusivo de sua família como desculpa pelo inconveniente. Ele entregou ao herói uma sacola com algo comestível e saiu. Yuan jogou a sacola sobre a mesa, bocejou e foi para a cama, cansado. Ninguém queria comer às 2 da manhã, e isso é bom, porque a comida não inspira confiança. Neste momento, a chefe do departamento estava entregando um relatório ao seu chefe. O xerife gostaria de perguntar algo ao chefe deste departamento especial. O homem estava claramente muito envergonhado com alguma coisa, mas não se atreveu a começar. Ele fez uma pergunta que ninguém esperava ouvir dele agora. A senhora também ficou muito confusa com a pergunta que o xerife lhe fez. A princípio achou que fosse algum tipo de brincadeira. Porém, o cacique disse que todos os dias experimenta algumas sensações estranhas, como se tivesse esquecido alguém. Ele e a esposa não tinham filhos, mas onde conseguiram um quarto para um adolescente na casa deles? A princípio pensaram que tinham preparado o quarto para os futuros filhos, mas há a sensação de que já morava alguém ali. O departamento especial ficou muito interessado nesta história. Ela prometeu investigar. No dia seguinte, a caminho da escola, nosso herói encontrou pessoas inesperadas. Pessoas do Departamento de Segurança Pública vieram vê-lo. Começaram a perguntar-lhe sobre o antigo amigo de Xia que desaparecera naquele edifício.
O herói admitiu que se lembrava dele, após o que o chefe do departamento especial pediu-lhe que falasse sobre o incidente. O cara se mostrou atrevido e os convidou a segui-lo até sua casa para discutir tudo lá. As pessoas concordaram, embora não esperassem tal resposta de um estudante comum. O policial observou que apesar de no início do diálogo pegarem de surpresa, ele rapidamente se recompôs. Além disso, ela podia ver claramente que a energia espiritual desse cara havia atingido claramente o 3º nível. Os rapazes subiram calmamente até o apartamento do nosso herói. Foi a vez deles tomarem chá. O cara os deixou pasmos porque sabia que eles não vinham do departamento. Ele imediatamente adivinhou que todos os presentes eram do departamento especial. No final, ele disse que tal organização é simplesmente necessária num mundo em que tantas coisas estranhas estão acontecendo. E o vidro que Vanya quebrou custou 1000 yuans. Ele pediu para devolver o dinheiro. Vazia foi preso e admitiu que o cara estava certo ao dizer que eles eram de um departamento especial. No entanto, King disse que eles não podem eliminar todas as esquisitices. A única coisa que podem fazer é contê-las. Depois que os rapazes discutiram o tema da fotografia do globo ocular, o herói negou tudo. Vendo tanta pressão do cara, o chefe do departamento resolveu seguir as regras. O herói perguntou o que aconteceria quando seu corpo atingisse o limite do 3º rank. O chefe disse que não há necessidade de esperar novas habilidades. Afinal, quanto mais poderoso for o poder espiritual, maior será o alcance da pressão espiritual. Portanto, você precisa melhorar seus poderes espirituais para combater as esquisitices. No entanto, o capítulo estava se perguntando como o herói sobreviveu neste jogo. Ele disse que morreu 2 vezes antes de encontrar uma maneira de sobreviver, tamanha é a sua capacidade. Depois disso, os 3 funcionários perceberam que sua habilidade era a imortalidade. O chefe dos King disse que eles precisam de estranhezas para lidar com elas e crescer espiritualmente, mas têm que pagar por sua ajuda com suas próprias almas. Quanto mais poder espiritual, maior será a qualidade da alma. Por isso você precisa melhorar seus poderes espirituais. Afinal, isso permite aumentar o volume do que eles podem usar. O herói ficou incomodado por estar tão perto de um estranho, então sentou-se na beira do sofá. Depois disso, Yuan começou a fazer perguntas interessantes sobre as esquisitices e muito mais. E depois de receber respostas para todas as minhas perguntas, decidi compartilhar minhas informações. Ele tirou uma folha com a descrição do jogo, suas regras básicas e pontos importantes. A conversa de todos os presentes foi subitamente interrompida novamente por uma batida na porta da frente. E atrás dela estava mais uma vez aquele homem estranho que havia chegado recentemente. Desta vez ele se desculpou pelo incômodo, pedindo ao herói uma tesoura. De repente, ocorreu a Yuan que essa pessoa poderia ser uma criatura. Parecia até que alguém estava atrás dele controlando seu corpo. Porém, o herói decidiu fingir que nada estava acontecendo. Com isso ele quis testar a reação das pessoas reunidas em seu apartamento. Porém, eles não suspeitaram de nada ou fingiram estar, então os heróis decidiram o que lhe parecia. Ele deu a tesoura ao vizinho, dizendo que não precisava devolvê-la. Porém, o herói decidiu verificar seu novo vizinho para ver se seu poder é tão grande que ele consiga escondê-lo de todos os presentes, o que significa que eles estão em grande perigo.